Estou estudando o livro de Salmos, lendo um estudo, acerca do livro de Salmos. O capítulo é o Salmo 48. O Deus de Sião. Como o Salmo 46, esse salmo pode ser classificado como um salmo de Sião, contando que Como o Salmo 46, esse salmo pode ser classificado como um salmo de Sião, contando que se leve em consideração que o Deus de Sião e não Sião em si é o foco da atenção. Os comentaristas mais antigos consideravam os Salmos 46 a 48 uma trilogia que celebrava a libertação miraculosa de Jerusalém no reinado de Ezequias, 2 Reis 19:35. Mais recentemente foi feita a sugestão de que esses salmos tenham feito parte do ritual da festa de Ano Novo no outono. Vem introdução e comentários de Salmos 46 e 47. Se esse for o caso, então o Salmo 48 pode bem ter sido usado para acompanhar ou preceder uma procissão em volta das muralhas de Jerusalém. A procissão em si talvez tenha feito parte de uma dramatização cultural em que a defesa divina de Jerusalém contra os ataques das nações era tornada uma realidade presente. Esse salmo nos relata um pouco dos efeitos psicológicos de uma grande festa sobre os seus participantes, a alegria, o entusiasmo e a profunda gratidão gerada por aquilo que a representação cultural tornava real e vivo. O versículo do 1 ao 3 entretecem duas linhas de atividade litúrgica, a do louvor a Deus e a da glorificação de Sião. Os versículos 4 e 7 retratam a cena da coligação de reis hostis contra Jerusalém, uma situação que, embora pudesse ser ilustrada com base na história de Judá, mas provavelmente é uma descrição típica, tradicional e semi-mitológica, Salmos 2:2, que tem o propósito de afirmar que nenhum inimigo, por mais forte que seja, vai ser capaz de causar danos sérios àqueles que estão do lado do Senhor. Os versículos 8 a 11 expressam a reação alegre daqueles que testemunham a apresentação ou ouvem a recitação dos atos protetores e salvíficos de Deus. Finalmente, nos versículos 12 a 14, os adoradores peregrinos são chamados para fazer parte de uma procissão de ação de graças, Neemias 12:27, em volta das muralhas de Jerusalém, que iria gravar o retrato da cidade santa na memória deles de maneira muito profunda. Weiser, de maneira que todos pudessem contar a seus filhos em casa que o Deus de Sião é o eterno protetor do seu povo. A interpretação cristã aplica esse salmo à igreja, Mateus 16:18, como a contraparte neotestamentária de Sião, Hebreus 12:2. Há uma série de cânticos e hinos compostos na tradição cristã para celebrar Sião. Introdução 4:1. O livro de orações designou esse salmo para uso no domingo de Pentecoste, considerado o dia de nascimento da igreja. Título 5, Introdução, versículo 2, Monte Sião, 2.6, Zafon. O Monte Zafon era considerado morada do deus Baal Haddad, dos mitos ugaríticos, Isaías 14:13. E confira o Monte Olimpo como o lar dos deuses gregos. Aparentemente, o significado aqui é que Sião é o verdadeiro extremo norte. Confira nota de rodapé da NVI. O lugar da habitação de Javé, grande rei, ver comentário de 47.2. Versículo 4. Esses versículos podem
ser uma referência a eventos históricos definidos como a Aliança Sírio-Efraimita, 2 Reis 16:5, ou ao ataque assírio sobre Senaqueribe, 2 Reis 18:13 e 19:36. Confira Isaías 10:8. Mas é mais provável que estejam se referindo à representação simbólica ou dramática da vitória de Deus sobre os seus inimigos. Versículo 7, como o vento oriental ou como o vento leste destroçando. Na BJ, navios de Tarsis, grandes embarcações marítimas, provavelmente denominados segundo o metal fundido, que carregavam ou talvez construídas em Tartessus, uma colônia fenícia na Espanha. Ver Tarsis no NBD. A referência aqui talvez seja simbólica dos inimigos de Deus. Confira 72:10. E particularmente das suas riquezas, poder e orgulho. Confira Isaías 2:16. Versículo 8, o Senhor dos Exércitos. Vê comentário de 24:10, pausa. Vê introdução 3. Versículo 9, meditamos em ou retratamos, literalmente tornamos parecido. Confira Neb novamente. Colocamos em vigor a história, amor leal. Vê comentário de 5:7. Versículo 10, teu nome. Vê comentário de 20:1. Mão direita, o poder de Deus, justiça. Comentário de 33:5. Versículo 11, cidades de Judá, as suas vilas e aldeias. Decisões justas, o castigo dos seus inimigos era também libertação de Judá. Versículo 12, depois de um cerco à cidade, era necessário inspecioná-la para verificar se estava incólume. Mas aqui provavelmente é uma referência a uma procissão cultual. Versículo 13, muralhas, a palavra é traduzida por antemuros na ARC e se refere à base fortificada para proteger o pé da muralha, cidadelas, partes especialmente fortificadas do palácio. Versículo 14, que este Deus é o nosso Deus, ou assim é Deus, Neb, toda a força de Sião, aponta para o poder protetor de Deus, guia possivelmente o retrato de um pastor. Até o fim, uma pequena emenda apoiada pela Septuaginta e Vulgata. O texto massorético traz até morrer, mas o significado disso não é claro. Alguns estudiosos consideram essa expressão parte do título do Salmo 49. Outros sugerem a tradução contra a morte, 49:14. Salmos 49, o destino final do homem. Os versículos iniciais sugerem que este é um salmo sapiencial, escrito para a instrução dos homens e não para o louvor a Deus. E o conteúdo confirma isso ao exibir uma série de ideias paralelas com seções da literatura sapiencial de Jó, Provérbios e Eclesiastes. O autor, que provavelmente viveu após o exílio, luta com o problema das desigualdades da vida e apresenta a solução que lhe veio depois de um período de meditação. Os versículos 1 a 4 formam uma introdução em que o salmista conclama todos, não somente o povo de Israel, a dar ouvidos ao seu ensino. Confira 78:1. Depois, o salmo se divide em duas seções principais, cada uma terminando com um refrão semelhante. Na primeira seção, o autor mostra a limitação das riquezas. Elas não compram o prolongamento da vida nem o livramento da morte. Na segunda seção, ele descreve em mais detalhes o destino inevitável dos ricos, opressores que, quando chegar o dia da retribuição rápida e brutal, terão de deixar tudo para trás. Mas ele se consola na crença de que Deus pode resgatar o pobre e o justo das garras do mundo inferior. O versículo 15 é a afirmação teológica mais importante do Salmo, fornecendo a resposta à afirmação negativa do versículo 7, mas o seu significado exato não está claro. Será que o autor simplesmente vislumbrou o livramento de uma morte precoce, tal como a dos ímpios? Vê comentário dos Salmos 16 e 37, confira Jó 15:32, Salmos 18:4, 30:2, 73:17, 86:13, 102:24, 103:3,
116, 3, Isaías 38, 10, Jeremias 17, 11. Ou será que ele crê que vai escapar da morte, ou sendo levado para a presença de Deus antes da morte? Gênesis 5, 24, 2 Reis 2, 11. Ou sendo levantado do Sheol depois da morte. Confira Isaías 26, 19. Daniel 12, 2. O problema que o salmista enfrenta aparentemente carece de uma solução que inclui um destino diferente para os justos e os ímpios. Lucas 16, 25. Mas se ele obteve essa resposta, que raramente é encontrada no Antigo Testamento, não está absolutamente certo. Confira Salmo 73. O que está claro é que o Salmo ensina que na própria morte se torna evidente a diferença entre o homem que serve a Deus e o homem que zomba dele. O salmista está certo de que o seu Deus não vai permitir que ele sofra o destino do ímpio. Pela fé, ele afirma que Deus estará com ele e que a mão do Sheol é impotente contra a presença de Javé na vida daqueles que são dele. R. Martin Achard. Precisamos registrar ainda que este salmo contém uma série de dificuldades textuais, o que significa que a tradução em alguns pontos é uma tentativa. Título, introdução, versículo 2, gente do povo, homens importantes, literalmente filhos da humanidade, hebraico Adão e filhos do homem. O contexto parece exigir um contraste, mas o significado pode simplesmente ser toda a humanidade, todo o homem, ricos e pobres. É bion, praticamente equivalente a injusto e justo. Versículo 3, meditação, vê comentário de 1:2, coração. Versículo 4, provérbio, no hebraico machal. Provérbios 1:1 pode também significar escárnio. Salmos 44:14, alegoria, Ezequiel 17:2 e oráculo, Números 23:7. Aqui pode significar um poema didático, ou dito sábio, ou instrução recebida por inspiração. Salmo 78:2. Exporei ou resolverei, literalmente abrirei enigma ou problema desconcertante. 1 Reis 10:1. Harpa, a música é usada ou para induzir ao êxtase. 1 Samuel 10:5, 2 Reis 3:5. Ou para acompanhar a instrução. Confira Neb. Versículo 5. Inimigos traiçoeiros, os que pisam os seus calcanhares e buscam suplantá-lo. Gênesis 37:36, Jeremias 9:4. Versículo 6. A riqueza em si não é condenada. 1 Timóteo 6:17, 7. Redimir. O verbo é usado no Antigo Testamento acerca do resgate de um escravo ou cativo. Êxodos 21:8. E do livramento de uma pessoa ou animal da morte. Êxodos 13:13 e 21:30. Por meio do pagamento ou de um substituto ou em dinheiro. Êxodos 13:13 e Números 18:15. É também usado figurativamente para indicar livramento de qualquer tipo de problema. Salmos 26:11. Preço de sua vida, literalmente é resgate dele. Hebraico coper ou ser seu pagamento substituto. Confira Êxodos 30:12, Números 35:31, Provérbios 6:35 e 13:18. Versículo 8, resgate ou redenção, hebraico pidion. Êxodos 21:30, versículo 9, decomposição, versículo 16:10, acerca de sepulcro e decomposição. Versículo 10, confira Eclesiastes 2:14. 2:14, aí vem a palavra tolo. Ver Provérbios 1:7, insensato. Ver Provérbios 12:1. Versículo 12, confira Eclesiastes 3:19, aqui a afirmação parece ser aplicada aos ricos e ímpios. Versículo 13, o que eles dizem literalmente boca deles. A difícil frase poderia ser traduzida por assim terminam aqueles que estão satisfeitos com sua caminhada. Weiser, pausa, selar, introdução. Versículo 14, sepultura. Ver comentário de 6.5, morte. Na literatura ugarítica, Mot, que é morte, é o Deus do mundo inferior. Jó 18:13, 28:2, Jeremias 9:21, Oséias 13:14. Pela manhã, a NVI segue no texto massorético,
o texto maçorético, o que faz sentido. Confira Malaquias 4:3. Amanhã é o tempo do juízo e da vindicação. Confira 17:15. Versículo 15, redimirá. Vê comentário do versículo 7, minha vida levará o mesmo verbo que em Gênesis 5:24, 2 Reis 2:3. Versículo 16, não se aborreça. Versículo 5, possivelmente não inveje. Versículo 17, João 1:21, Eclesiastes 5:15, versículo 19. Ele, o texto maçorético traz tu ou ela, a RSV segue a Septuaginta e a Vulgata, seus antepassados. Gênesis 49:29, nunca mais verão a luz. Jó 17:13, Salmos 88:12. Versículo 20, não tem entendimento. O texto maçorético traz não entende. Confira BJ, mas o homem com seu luxo não entende. Salmo 50, a avaliação que Deus faz da adoração do seu povo. A forma e o conteúdo deste salmo são semelhantes aos oráculos dos profetas. Confira Isaías 1:10-20, Amós 5:21-24. Ele pode ter sido recitado originariamente por um profeta cultual durante uma festa religiosa em Jerusalém, talvez uma festa associada à renovação da aliança. Introdução 2. Alguns comentaristas o datam do período da reforma religiosa de Ezequias, 2 Reis 18:4, ou durante a reforma e renovação da aliança promovidas por Josias, 2 Reis 23. O salmo tem uma estrutura clara. Os versículos 1-6 constituem um hino introdutório que descreve a aparição impressionante de Deus, vindo como juiz para chamar à responsabilidade os que devem prestar contas a ele. A primeira parte da repreensão divina, versículos 7-15, trata da desonra a Deus no culto sacrificial. Apesar de todo o seu zelo religioso, o povo não está levando a sério a natureza espiritual de Deus. Ele se comporta como se Deus precisasse dos presentes e ofertas deles, como se o ritual externo fosse suficiente para satisfazê-lo. A segunda parte da repreensão divina trata, que é do versículo 16-21, trata da desonra a Deus na vida cotidiana daqueles que participam da adoração a Deus. Não há de forma alguma ignorância da lei de Deus. Eles recitam de memória com exatidão os mandamentos de Deus. O que se condena é a forma superficial, legalista e casuística com que afirmam conhecer e obedecer à lei de Deus, mas que, na prática, desconsidera e descarta completamente suas claras exigências. Eles não estão levando a sério a natureza moral de Deus. Como conclusão, os versículos 22 e 23 pronunciam a advertência final do juiz. Ele tem a autoridade e o poder de executar a sentença sobre os culpados ou de vindicar aqueles que o honram, não somente com seus lábios, mas também com sua vida. Título 5, introdução 3, versículo 1, Senhor, o Deus Supremo. No hebraico é o Elohim Yahvé. Josué 22:22. El, provavelmente derivado de uma raiz que significa ser forte ou ser o primeiro. Ela não era a palavra semítica geral para Deus e o nome da deidade principal do panteão cananeu, e Elohim, plural, era usado para Deus, possivelmente um plural de intensidade ou deuses. Javé era o nome distintivo de Deus do Deus de Israel. Ver comentário de Êxodo 3:15. A Septuaginta, a Siríaca e a Vulgata trazem o Deus dos deuses, o Senhor. Confira 84.7, versículos 2 e 3. A teofania que emana do Monte Sião, Amós 1:2, é descrita em termos semelhantes àquela daquela do Monte Sinai. Vê comentário de 18:7-15. Sião, vê comentário de 2.6, perfeita em beleza. Lamentações 2:15, Salmos 48:2, resplandece. 80.1, 804.2, versículo 4. Nos tratados e alianças dos hititas,
O céu e a terra, as montanhas e os rios estão entre as testemunhas do tratado. Aqui eles são chamados a testemunhar o fato de que o juramento foi violado. Versículo 5. Os que me são fiéis, no hebraico Hazidim, Haezed, é a característica ideal do povo da aliança. Vê comentário de 4.3 e 5.7. Talvez haja aqui uma ponta de ironia. Versículo 16, fizeram, literalmente cortaram, uma aliança, ou é uma referência à sua ratificação original, Êxodo 24.5, ou a uma renovação recente, Josué 24.25, 2 Reis 23.1, mediante o sacrifício, Gênesis 15.9, Jeremias 34.18 e Êxodo 24.5. Versículo 6, pausa, selar, vê introdução. Versículo 7, eu que sou Deus, talvez originariamente eu sou Javé. Êxodo 20.2, Deuteronômio 5.6. Versículo 8, sacrifícios, holocaustos, vê comentário de 40.6. Versículo 10, confira 1 Crônicas 29.14, Deuteronômio 10.14, Salmos 24.1. Aos milhares nas colinas ou sobre milhares de montanhas. Versículo 12, 13, Deuteronômio 32.38. Levíticos 3.11, 21.6, Números 28.2, Ezequiel 44.7. Sangue, confira Gênesis 9.4, Levítico 1.5, Deuteronômio 12.23 e versículo 14. É difícil decidir entre apresente uma oferta de gratidão, Levítico 7.12, Salmo 56.12, Amós 4.5, e ofereça um cântico de gratidão. Votos provavelmente de oferecer sacrifícios. Ver comentário de 61.5. Não há nada no Salmo que sugira que o sacrifício em si esteja sendo rejeitado. Versículo 16. Alguns dos fiéis são ímpios. Versículo 17. Disciplina. Provérbios 12.1. Minhas palavras. Êxodos 34.28. Deuteronômios 4.13 e 10.4. Versículo 18. Você se mistura, literalmente, a sua porção é. Confira 119.57. Versículo 20. Confira 2 Samuel 16, do 1 ao 4. 1 Reis 21, do 8 ao 14. Jeremias 9.4. Miqueias 7.6. Versículo 21. A leitura da BJ e eu me calaria? É possível. Versículo 22. Esquecem. Confira Juízes 3.7. Deuteronômios 8.19 e Jó 8.13. Versículo 23, sua gratidão como sacrifício. Vê comentário do versículo 14. Honra-me. Confira Malaquias 1.6. Salmo 51, oração por perdão. Esse lamento individual é apropriadamente chamado de Salmo penitencial. Vê comentário do Salmo 6. O título o associa à experiência de Davi registrada em 2 Samuel 11:12 e evidentemente se encaixa em termos gerais naquela situação, sendo uma ampliação da confissão de Davi em 2 Samuel 12:13, mas alguns comentaristas não têm certeza se devemos atribuir a autoria desse salmo a Davi. Introdução, alega-se que as ideias religiosas encaixam sua origem de forma mais apropriada no século 7 ou 6 a.C., em vista da semelhança que tem com os ensinos de Jeremias e Ezequiel. H.H. Rowley sugere que o salmo foi composto tendo Davi em mente para ser usado por outros que tivessem cometido pecados semelhantes notórios. J.I. Durham recomenda que é melhor se abster de conclusões dogmáticas acerca da autoria deste salmo, tanto de identificá-lo com Davi quanto de negar sua relação com a experiência de Davi. Os versículos 18 e 19 são, em geral, considerados acréscimos posteriores, exílicos ou pós-exílicos, para adequar o salmo ao uso congregacional. Alguns eruditos e Atum pensam que na origem o salmo tinha o propósito de expressar a penitência da comunidade, recitado por seu representante, rei, governador ou sumo sacerdote. Na sinagoga atualmente, ele é recitado no dia da expiação, e no livro das orações é designado para a quarta
feira de cinzas. O salmo faz a abertura com súplicas insistentes de perdão, com base no conhecimento que o salmista tem da natureza misericordiosa de Deus. Êxodo 34.6. A genuinidade da sua confissão é demonstrada por meio da sua compreensão profunda da verdadeira natureza do pecado nos seus aspectos exteriores e interiores e nos aspectos relacionados a Deus. Versículo 3 a 5, os versículos 6 ao 12 expressam seu profundo desejo de purificação interior e renovação espiritual. Os versículos 13 a 17 declaram sua determinação de mostrar sua gratidão não somente por meio de humilde ação de graças, mas também por meio de um testemunho público acerca dos atos salvíficos de Deus. A conclusão, versículo 18 e 19, pede que Jerusalém possa ser reconstruída e assim as observâncias cultuais interrompidas durante o exílio possam ser reiniciadas. Título 5, introdução 3, versículo 1, tem misericórdia de ou seja gracioso com, o verbo geralmente expressa a atitude de alguém superior para com alguém inferior, trazendo consigo a ideia de favor imerecido. Por teu amor, vê comentário de 5.7, tua grande compaixão, literalmente a multidão das tuas misericórdias. Misericórdias aqui representa uma palavra que no singular geralmente significa útero. Confira Isaías 49.15 ou entranhas, Filipenses 2.1, entranháveis afetos. ARC, e assim significa a mais profunda compaixão, apaga como de um livro, Êxodos 32, Neemias 3:14. Transgressões, versículo 2, culpa, pecado. Ver comentário de 32.1, lava-me, o verbo é usado também para se referir à lavagem de roupa ou ao pisar nelas. Êxodos 19:10, 2 Samuel 19:24, Jeremias 2:22. Purifica-me, um termo cultual, Levíticos 13:6. Versículo 3, eu mesmo reconheço ou conheço. Confira Isaías 49:12. Versículo 4, o pecado mesmo quando cometido contra outro ser humano, em última análise, é rebeldia contra Deus. No final das contas, o pecado é um conceito religioso mais do que um conceito ético. Entre parênteses, Weiser. Segunda, ele tem que marcar aqui o que ele fala aqui sobre o pecado, né? Pecado, comentário de se referir a lavar de roupa, pisar neles, purifica-me, termo cultual, eu me mesmo reconheço, o pecado mesmo quando cometido contra outro ser humano, em última análise é rebeldia contra Deus. No final das contas, o pecado é um conceito religioso mais do que um conceito ético, entre parênteses, Weiser. De modo que sua confissão de culpabilidade revela a justiça do castigo de Deus. Tens razão, literalmente, é clara a tua condenação. Versículo 5, não há sugestão alguma aqui de que os processos de nascimento ou concepção em si sejam pecaminosos, nem que o nascimento do salmista tenha sido ilegítimo. O salmista confessa seu envolvimento total com a pecaminosidade humana desde o início da sua existência. A. Anderson. Isso não é apresentado como culpa, mas como evidência adicional da sua total pecaminosidade. Confira 58.3. Versículo 6, verdade, vê comentário de 25.5, sabedoria, vê comentário de 111.10. Versículo 7, purifica-me, literalmente, despecamine-me. Números 8:21, 19:12. E sopo, símbolo de purificação, Êxodos 12:11. Levíticos 14.1, Números 19.6. Lava-me, ver comentário do versículo 2. Neve bastante rara na Palestina, Isaías 1:18. Êxodos 4.6. Números 11:10. 2 Reis 5:27. Lamentações 4.7. Daniel 7:9. Versículo 8. Faz-me ouvir, a RSV traz, enche-me, mais o texto maçorético seguido pela NVI, ARA, ARC, BJ e outras. Faz sentido, o salmista não vai ser verdadeiramente feliz se não ouvir um oráculo divino pronunciando a sua completa absolvição.
2 Samuel 12:12, Ossos, vê comentário de 6.2. Exultarão, saltarão de alegria ou dançarão. Neb, versículo 9, apaga, vê comentário do versículo 1. Versículo 10, o perdão não é suficiente, a não ser que haja uma mudança radical produzida por Deus. O futuro não será nada mais do que a repetição do passado. A.A. Anderson, confira 1 Samuel 10.1, Jeremias 32.39, Ezequias, eu acho que é Ezequiel 11.29, 36.25. Cria, o sujeito deste verbo hebraico é bara. Sempre é Deus o resultado, sempre é algo completamente novo. Gênesis 1:1, Isaías 45.8 e 48.6. Coração, o conjunto total da vida interior do ser humano, mas especialmente sua vontade, escolhas, a sua mente e pensamentos. Um coração puro provavelmente significa a vontade não divina ou a determinação absoluta em fazer a vontade de Deus. Espírito provavelmente sinônimo de coração, mas com algum destaque para as atitudes e a motivação. Um espírito estável deseja agradar a Deus. Versículo 11. Então vamos parar bem aqui.